um dos maiores clássicos espirituais de todos os tempos. Não somente transformou sua vida, como também deu novo vigor ao seu pensamento. O Agostinho relata a conversão dele, e é muito bonito o relato da conversão do Agostinho. Todo crente, na verdade, tem um relato em torno de sua conversão, e é sempre muito bonito. No caso do Agostinho, ele foi a um jardim e nesse dia ele estava muito triste, percebendo em grau superlativo as suas misérias, chorava muito e, na verdade, o que estava chorando ali não eram mais os olhos dele, não eram mais as lágrimas do corpo dele. Na verdade, o que estava chorando, pelo que a gente percebe no relato dele, era a própria alma dele. A própria alma dele que estava chorando. E em grau de muito desespero. E ele ouviu ao longe, acho que uma criança, cantando uma cantiga da época em que dizia: toma e lê, toma e lê. E ele tinha uma Bíblia próxima a ele e ele tomou a Bíblia e leu. Ele abriu em uma passagem no livro de Romanos, Romanos 13, 13. Então o Agostinho toma uma Bíblia que lhe estava próximo e a abre e lê. E ela abre em Romanos, capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja. Então era justamente o que faltava ali para o Agostinho, em torno dos grandes problemas que ele passava em sua vida. E quem já leu Agostinho sabe que ele teve, principalmente ele relata isso nas Confissões, ele teve muitos problemas de ordem sexual, muitos pecados em torno disso, e teve um filho numa situação em que não havia casamento, e enfim, ele relata vários problemas em torno dessa parte. E, muito bem, e essa questão, de fato, o Agostinho teve muitos problemas e cometeu muitos pecados em torno da área sexual. Ele relata isso nas Confissões. Se fôssemos aqui relatar, ficaria bem extenso o áudio. Teve uma situação muito complicada com uma mulher que ele não nomeia, mas teve um filho com ela. Eles não eram casados e depois ela vai embora e ele fica com o filho. Quer dizer, sempre foi tudo muito complicado. E essa passagem de Romanos 13, versículo 13, ela então vem para iluminar o Agostinho de uma forma radical e final. É nesse momento então que ele toma a decisão de ir àquele que já o estava chamando há muito tempo, Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso. A minha proposta em trazer esses áudios aqui não somente fazer algo exegético, acadêmico, mas também, como já foi visto, ouvido nos outros áudios, de vez em quando eu trago também certas lembranças minhas. E é muito interessante essa questão de você abrir a Bíblia em um momento de desespero e Deus falar com você. Acho que muita gente já passou por isso. É claro que essa não deve se tornar uma prática, digamos assim, ortodoxa. Não é o caso de toda vida que se tem um determinado problema, abrir a Bíblia e se achar que Deus vai dar uma resposta imediata.
Mas acredito que assim como Deus fez ali com Agostinho, em outras situações Deus também o pode fazer, em situações em que a pessoa está passando por uma tribulação muito grande. De fato, eu mesmo, trazendo aqui um testemunho, eu me converti em 2013, em março de 2013. Mas em 2012, eu estava passando por um problema bem sério e em determinado dia eu desabei, literalmente, fui ao chão e chorava também. E naquele momento, a minha esposa me trouxe uma Bíblia e depois nós oramos. Mas quando ela me trouxe a Bíblia, ela abriu a Bíblia e caiu no Salmos 20. E ela me leu os Salmos 20. E aqui onde está dito nos versículos 7 a 8, e mais propriamente no versículo 8. Então aqui no Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. E aí no versículo 8, que foi o versículo que me iluminou profundamente aquele dia, diz: uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Então realmente eu estava caído por conta do problema que estava passando, tribulação, e tem problemas realmente que nos fazem, que nos derrubam literalmente. E eu não conseguia me levantar. Não me lembro bem ao certo porquê, mas eu não conseguia me levantar. E quando ela leu essa passagem, ao final aqui, no versículo 8, em que diz: e ficamos de pé, eu na mesma hora me levantei. A leitura desse salmo, e em especial desse versículo, me deu a força que eu não tinha e eu consegui então me levantar. Isso antecedeu ainda em cerca de um ano a minha conversão e de fato eu não me converti nesse momento, mas eu acredito que essa experiência que eu passei, ela foi fundamental para quebrantar o meu coração. Eu fui ateu mais ou menos dos 15 aos 35 anos, oscilando em torno desses 20 anos, em alguns momentos de um certo agnosticismo cético e em outros momentos em torno de um agnosticismo teísta, em que eu tive outras experiências religiosas. Mas foi aqui, quando eu ainda não era convertido ao Senhor Jesus, nestes Salmos, Salmos 20, mais propriamente no versículo 8, em que eu tive essa experiência muito fundamental, porque de fato eu não conseguia me levantar e literalmente o texto diz que aqueles que depositam a sua confiança unicamente no Deus Altíssimo, mesmo que caiam, mas se levantam. E em se levantando, permanecem em pé. Então, voltando aqui ao livro do Colin Brown, eu vou continuar lendo aqui o que ele fala sobre Agostinho. Até que ponto o pensamento posterior de Agostinho foi colorido pelas ideias filosóficas de seu tempo, ainda é questão debatida entre os estudiosos. Bom, comentando aqui, realmente ainda é uma questão que é muito debatida entre os estudiosos, mas de uma forma geral a gente pode dizer que a partir ali de 386 até mais ou menos 391, Agostinho, que é onde ele produz os assim chamados livros filosóficos, que são filosóficos no sentido de que uma determinada tradição que se erigiu, sobreviveu e que hoje tem praticamente hegemonia dentro da academia, considera filosófico. Digo isso porque em muitos outros livros de Agostinho, em muitos outros textos, e o Agostinho escreveu muito,
em torno de mais de 100 obras, muitas delas são consideradas eminentemente de caráter teológico, mas, insisto, isso é de acordo com uma certa leitura, isso é de acordo com uma certa ótica, isso é de acordo com uma certa visão que faz uma diferenciação entre teologia e filosofia e que tem suas bases muito profundas, enraizadas na modernidade, no período posterior, assim chamada pós-renascença, principalmente com a base e a partir do cartesianismo e posteriormente do kantismo. Mas então, de uma forma geral, o Agostinho, a gente pode dizer que de uma forma geral, nos primeiros anos da conversão dele, a fé dele ainda não era amadurecida, e ela não era amadurecida não porque ele não refletiu, não porque ele não estudou, mas muito porque ele ainda não a tinha vivido o suficiente. Essa é a grande característica, e dentro da proposta aqui desse canal de trazer essas reflexões em torno da filosofia e da fé cristã, é algo que eu pretendo ainda debater bastante. No caso do Agostinho aqui, não é porque ele ainda não tinha debatido suficientemente essas questões em termos filosóficos, não tinha pensado, não tinha refletido, não tinha construído grandes teses. Não, a fé dele ainda não era amadurecida porque ele ainda não tinha vivenciado essa fé de uma maneira radical. Nesse sentido aqui eu vou fazer um paralelo com um autor que eu já disse que tenho muito apreço, que é o Francis Schaeffer, que é um pensador cristão do século XX já. Morreu, se não me engano, em 1983. Então, um pensador bem recente. No caso do Francis Schaeffer, a gente observa toda uma dimensão intelectual.